Olá, caro amigo jogador de pôquer, telespectador do BH News e do Poker Show. Estamos de volta com a transmissão da sexta etapa do MPS, é o Minas Poker Series, aqui na tela da sua BH News. Estou eu aqui, Guilherme Calil, junto com o nosso diretor Renato. E Renato, hoje já vamos começar apresentando que nós estamos com celebridade aqui na televisão, hein? Nada mais, nada menos que a dureza mineira Felipe BDM. Felipe BDM, campeão brasileiro, está aqui nos dando a honra da sua presença aqui para comentar essa mesa final. BDM, muito bem-vindo aqui ao estúdio e nosso primeiro comentarista convidado desde que o programa entrou no ar. Boa tarde, Calil. Boa tarde, Renato. É um prazer aqui participar com vocês da transmissão. Vamos falar de jogador por jogador então, Renato, aproveitando aí essa deixa? Sim. Na posição 1? Vou começar falando do nosso jogador da posição 1 ali. Nosso jogador da posição 1 está à esquerda do dealer. Ninguém menos do que Fabrício Monteiro. Fabrício Monteiro tem o apelido de Marrado. Ele tem 25 anos. E olha aí, já temos As e Rei contra Rei. Vamos interromper aqui nossa apresentação, porque temos uma situação aqui de agressividade que está sujeito a vermos sangue aqui nessa mesa, hein, Renato? Com certeza o Ramon, que esse As e 8 dele ali. Ele dá um raise para 45 mil. A jogada chegou no Juarez com As e Rei, dominando o Ramon. Ele dá um raise para 157 mil fichas. E a ação chega no Ricardo, que tem um par de reis vermelho ali. Essa ação vai... 415. Subiu para 415 mil, já botou metade do seu stack. Já iniciamos com o cooler aí, né? Dificilmente o Juarez vai conseguir escapar, já que tem As e Rei de paus. E vai ter que torcer por um dos seus dois ases. Apenas dois outs e dificilmente não teremos a win call aí já de início, hein? De início, exatamente na primeira mão da mesa. A gente que nas outras mesas finais aqui, a gente muitas vezes viu... narrou muito tempo até a primeira eliminação. Os jogadores muitas vezes eles começavam mais tight e tal, e começava a ação na hora que estava todo mundo mais short. Mas lembrando que o Juarez, o perfil dele, ele é um jogador um pouquinho mais duro, né? Ele não é muito solto, quase não. Rei naipado aí numa reta final desse torneio. Difícil aí, complicada a situação dele, hein? Juarez pensando. Vamos pedir a opinião do jogador aqui. Já que estamos falando de dureza, né? Vamos pedir a opinião do jogador aqui. BDM, você numa situação dessa, qual que seria o seu escape ali? Renato, sinceramente, eu acho uma situação bem difícil para o Juarez foldar, já que a mão dele é muito forte, tem muito valor e conseguiu escapar, hein? Foldou um As e Rei naipado na mesa final do torneio. Impressionante. Impressionante, assustador, hein? Assustador. Acabou sendo uma jogada... ele estava certo, né? Na verdade, mas acho difícil escapar. Poucos jogadores escapariam ali, hein? Com certeza. Poucas vezes uma mão de valor dessa, numa situação dessa aí. Juarez também tá assim, né? Tá com a conta em dia, né? Juarez já pegou um pazinho de 8 aí no começo. 57. Posição 7, fold. Ação, posição 8. Deu raise para 57 mil fichas. Fold. Ação, posição 9, fold. E Renato, vamos às nossas apresentações aí dos jogadores? São 2, fold. A gente começou falando aí do jogador da posição número 1. O jogador na posição 1 é o Fábio Monteiro. O apelido dele é Marrado. Ele tem 25 anos de idade. É de Vitória. E 4, fold. Fabrício Monteiro, né? Opa, perdão, Fabrício Monteiro. E o Fabrício já fez mesa final no torneio de Itabira, ficando com o segundo lugar. O Fabrício, ele chegou short, né? Tá com 316 mil fichas, 15 BB. Ele é um dos shorts da mesa. A gente estava falando do Fabrício e vamos falar agora do nosso jogador da posição número 2, Geraldo Magela, 62 anos, Belo Horizonte. Também conhecido como Rei, né? Também conhecido como Rei. Ele tem algumas mesas finais em torneios regulares do Sierra, mas é a primeira vez que ele faz uma mesa final do Mineiro. Boa sorte aí pro Geraldo Magela. Geraldo Magela é jogador de cash, né, Renato? Jogador de cash, conhecido no circuito aqui de BH.
Vamos aí para o nosso jogador da posição 3, é o Ricardo Vieira Costa. Ele tem 39 anos de idade. Ele é de Nanuque. O Ricardo é bicampeão capixaba. Ele estava me contando que o Nanuque ali está pertinho da divisa com o Espírito Santo. E volta e meia ele vai lá para o Espírito Santo jogar. E já cravou 2 etapas do Campeonato Capixaba. Na posição 4, um dos jogadores mais conhecidos aí da mesa final, o Clevinho de Andrade, né, Renato? O Clevinho é conhecido do pessoal, ele disputa o Mineiro já de longa data. O BDM pode falar um pouco dele, porque já deve ter encarado ele mais de uma vez na mesa aí, né, BDM? O Clevinho também é um jogador que joga bastante aqui em Minas Gerais, nos torneios. Tem um jogo mais sólido, mais tight. Tight significa mais seguro, né, para quem não sabe. E é um bom jogador, mais conservador. E eu queria comentar sobre o seu rei, que a gente estava falando dele, que é o Geraldo Magela. Geraldo Magela. É interessante para o jogador mais técnico que joga contra esses jogadores de cash game, que é bem difícil, porque é exatamente isso que vocês falaram, que acaba que ele, às vezes no pote 50 te dá um all-in de 800 e assim vai e joga ali o jogo para variância. Então fica para o jogador mais técnico é extremamente difícil jogar contra jogadores como o seu rei aí. Nosso jogador da posição 5 é Ramon Prado, de 24 anos. Aliás, ele fez 24 anos ontem, fez 24 anos de idade ontem. Ele é de Belo Horizonte, foi segundo no High Roller na primeira etapa aqui de 2014 e já ganhou um BH Nuts e tem mais de 100 mil reais de premiação online. Aí na posição 6 a gente tem o Juarez Dias. Juarez tem 49 anos, é de Belo Horizonte. Fez um segundo lugar no ano passado no Campeonato Mineiro. Já é a sua terceira mesa final e ele foi campeão da Regional de Contagem. Na 7ª posição temos o Sandro Cunha, 40 anos de idade. Ele está jogando por Belo Horizonte, na verdade foi nascido em Salvador, criado aqui. Primeira mesa final, primeira participação do Mineiro. Ele não joga online, mas ganhou também a vaga no satélite do Sierra. E ele é o short da mesa, né? Ele é o short da mesa. Na posição número 8, a gente tem o Rafael Torres. O Rafael é nossa criança aí da mesa, vamos dizer assim, 22 anos de idade, de Belo Horizonte. Segunda mesa final do Mineiro em 2014. Na primeira etapa ele ficou em 7º lugar. Tem um 5º lugar no 200 mil da iPoker e 2 cravadas no PokerStars. Uma no 215, 2 cravadas no 215 Turbo. Mesa final do 162 e mesa final do 55 da noite no PokerStars. Então, jogador também que tem uma pega mais online. A gente espera que ele seja mais agressivo aí, né? Por ser mais novo. E na posição 9 a gente tem o jogador Gil Camargo. O Gil, curiosamente, chegou atrasadíssimo aqui. Se o torneio não começa um pouquinho atrasado, ele perdia as primeiras mãos aí, hein? Perdia. Chegou com 1 milhão de fichas na mesa final. Olha que temação, hein? Juarez com par de as na mão. E o nosso jogador duro já foldou um AK, né? Já teve o raise ali do Ramon na sua direita. Sem surpresa, já subiu um 5-8 ali do veneno. Exatamente. 5-8 venenoso ali na direita. Mas vai tomar um tribet e devemos ter ação aí, não. Com toda certeza. Subiu tudo 120. Small blind, o Big já folda imediatamente. São 7 folds. São 5 folds. Juarez já subiu quase 3x cheio ali. O Ramon deu fold, Juarez puxa fold. O pote com par de aço. Também é um costume, Calil, de alguns jogadores não tão experientes acabam fazendo a gente chama de size bet, que é o re-raise ali muito alto e perde oportunidades, como perdeu agora o Juarez. Não nesse caso, que o Ramon tinha uma mão muito fraca, mas quando ele faz 3x, ele realmente perde a oportunidade de tomar calls e jogar um pote bom com uma mão como par de aço. A gente já teve o raise ali do Ricardo com 3 e 4 de paus. Naipadinho. Lá do tiro de meta que a gente fala do início. E tomou call do Big Blind do Gil. Vamos ver agora a ação do flop. 4, 7, 10 Rainbow. Checou o Gil. Deve ser betar, é um board bom para ele fazer a continuação da aposta. Sim. E ele acaba acertando aí o terceiro par da mesa, né? Acerta um par. Posição 3 bet, tudo 56. Ele aposta 56 mil fichas. A ação tá com o Gil. Gil não tem o que fazer, né, Felipe? Ali com
Eu já não acho bem ruim o call dele já no flop, no São pré-flop. 9. Subiu. Tudo E eu acho que o Gil 115. pagou, hein? Ele aumentou. Ele aumentou para 115 mil fichas. O Gil aumenta para 115 mil fichas. Agora a jogada não fica tão ruim mais, hein? Passou a ser bom. Uma coisa até interessante nessa mão, ó, cara, que a gente vai analisando muito as cartas e jogadas. Mas a gente tem que lembrar sempre que cada jogador que está ali tem seu histórico com outros jogadores. E ele define muitas linhas de jogada antes mesmo de acontecer o flop ou o board em si. Então pode ser que o Gil já definiu essa linha para jogar essa mão contra o Ricardo. E a princípio parece ser boa. Agora vamos ver se o Ricardo, o que ele vai fazer, hein? Sim, porque realmente coloca o Ricardo numa situação complicada. Nosso São bicampeão 3. capixaba aí fica numa situação Subiu. complicada. Ele subiu de novo. 230. Ele subiu para 230 mil fichas. Com certeza tem um histórico aí Linda mão. anterior dos dois, hein? Com certeza tem um histórico complicado dos dois. É isso que é interessante do poker, né? Que ela pouco interessa muitas vezes as cartas e tudo. Tem muita questão ali de estratégia contra X ou Y jogador. E esse é um ótimo exemplo. Você vê que os dois ali estão bambos na parada e já tivemos aí 4bet no flop. Um com 3 e 4 e outro com 2 e 5. Eu esperava uma mesa boa, mas não esperava tão cedo ver uma ação de tamanha agressividade entre os dois jogadores, especialmente porque são jogadores que não são muito conhecidos aqui do circuito mineiro. Uma belíssima jogada. Foldou o Gil, puxou Exatamente. o Ricardo com 3 e 4, linda mão. Ricardo acaba puxando a mão. Senhores, são os 2 mil à frente. Small e big. Belíssima jogada, hein? Belíssima jogada do Small, Ricardo. E posição boa nove, tentativa do posição Gil também, porque essa linha do Gil aí é muito estranha, mas grande parte do field do Campeonato Mineiro vai foldar contra ele aí nessa situação. Acaba que é uma jogada boa, Calil, mas num board 4, 7, 10, Rainbow também fica difícil pensar com que mão de grande valor ele faria isso, né? É o Poker Show. Eu e Renato aqui hoje transmitindo com a ilustríssima presença de Felipe BDM, campeão brasileiro aqui comentando com a gente. Já temos o par de as na mesa. Aliás, Ricardo. quanta mão, hein? No par de aço com o Ricardo. Quanta mão, hein? E agora vai ser difícil acreditar nele, hein? Jogou um pote grande, 2 mãos atrás aí. Então, se alguém achar algum valor aí, provavelmente pode se envolver com o Ricardo agora. Deve subir ali para 45, Posição mais ou 3 menos. subiu. Tudo 43. Posição 4. E o BDM, o prognóstico dele pra subida tá. Sua técnica tá em dia, viu, BDM? É o meio padrão ali, né? pros Mas jogadores. isso também quer dizer que o Ricardo, pouco conhecido pra gente até agora, depois das jogadas que ele fez aí com o Gil, Posição já 6, tá- fold. a imagem dele na mesa já tá melhorando, né? São 7 fold. Exatamente. Pô, Agora a o pessoa- Ramon tem um par de 2. Deu call ali, vai jogar por 7 Posição valo, 8 fold. provavelmente, que jogar a mão para tentar trincar. E é até um risco aí pro Ricardo, né? Vamos ver o flop aí. O resto da ação ainda no Gil agora. Essa mão, se fica só entre os dois, aí você tem a receita pro desastre. E são dois grandes stacks, né, na realidade. O Ramon ali, depois de pagar essa aposta, fica com 2,3 milhões de fichas. E o Ricardo tem 1,6 milhões. Ele é o vice-líder. São 2 fold. É uma ação complicada. Vamos ao flop, o jogo para 2. Flop. Valeu. Então, flop A5 e dama. Melhor do que isso pro par de 2 não fica, né, Felipe? Exatamente. E pro Ricardo também, dificilmente vai conseguir extrair alguma coisa, né? Ele trinca no flop, o Ramon provavelmente deve dar check para extrair alguma coisa de blefe do Ramon, talvez, porque ficou difícil aí para ele ganhar mais alguma coisa, já tá gigante no flop, né? Agora, Felipe, ele não tem que ter medo daquelas 2 cartas de palcos que estão no bordo ali, não? Sim, Calil, mas a gente já elimina o as do Ramon, né? Que ele tem par de as na mão, São então 3 bet. ter um draw também fica 61. um pouco difícil pro Ramon. Poucas vezes ele vai ter. Eu acho que ele tem mais valor com o blefe do Ramon do que betando alguma coisa. E ele Foi o que ele fez. Ele acabou postando ali 61 mil fichas fez uma aposta ali e tornou o fold do Ramon muito fácil, né? Mas eu acho que o Ramon vai flotar esse board aí, essa mão, viu? Já separou algumas fichas ali, pode Sim. acabar se envolvendo, se atrapalhando aí. E deu call.
Turn. Ele deu o call. Bela leitura, hein, Felipe? Aí quando ele dá esse call, Kalil, ele já tá na cabeça dele que ele quer alguma coisa ali pra blefar essa mão e puxar o pote. Exatamente. Só que temos o turn bem ruim, o Ricardo Bem deve... ruim, se bem que ele arruma uns 4 outs ali, né? É verdade. Ele arruma 4 outs que são qualquer 3 que bater ali. Apareceu uma broca agora ali. Fecha a sequência dele, o Ricardo dá check. Talvez, você acha que tem chance dele dar check aí pra pegar essa carta grátis? Tentar acertar a broca dele? Eu acho que ele vai apostar. Ele vai apostar. Porque o check ali não pode ser ruim, né, Felipe? Porque ele acaba ganhando grátis a carta dele. E quando ele aposta aí, se ele tomar uma volta do Ricardo, tá sujeito o Ricardo fazer ele foldar essa mão dele. Exatamente, cara. Mas como eu te falei, quando ele paga no flop, ele já prepara pra blefar o turn. Independente de Então, qualquer coisa, né? Eu também prefiro ele ganhar essa free card dele, que ganha... Teoricamente, a trinca seria boa, o que não é, mas ele teria 6 outs pro River, né? Exatamente, mas porque se bate o 3 ali, ele vai tomar um caminhão de ficha do Ricardo, né? E o Ricardo, eu acho que ele vai pro raise. Agora, justamente o que você falou do draw, né? Não se arriscar no draw. Vamos ver. O Ricardo é bicampeão capixaba, saiu de Nanuque, foi jogar lá em Vitória, ganhou 2 etapas lá, então quer dizer, não... 3 subiu. De bobo não tem nada, né? Provavelmente. A gente só viu pela pouco última jogando. mão, né? Verdade. Exatamente. Deu pra ver que é um bom jogador. Exatamente. Como a gente imaginou, foi pro check raise. Não gosto muito, você mostra valor demais na sua mão. Então eu acho que extraiu aí o blefe do Ramon no turn, mas não vai ter como muito ele puxar mais fichas. Puxar mais ficha não. Até porque o Ramon agora fica caro pra ele pagar pagar esse turn pra tentar acertar um dos seus 4 outs, né? Na verdade ele acha que são 6. Com certeza. E o Ramon deu call. Deu call no turn, cara. O Ramon deu call, vamos ao River. Se bater um 3 eu aí, acho que hein? Bateu um 7, mas eu acho que ainda ele... qualquer carta de paus 10 que esquisitasse ali, ele mandaria um caminhão de ficha na cabeça míssil do no Ricardo. Pra mim, ele deu call pra tentar blefar se o River esquisitasse ali. O Ricardo, pra mim, ele tem que fazer um bet de valor muito baixo, ou até dar check, porque pra mim o único... Vendo as cartas é mais fácil, mas ali não tem mão pro Ramon ter de valor, então eu acho que o valor que ele tem é o blefe do Ramon. Aí postou muito alto, muito forte. Não justifica esse bet, porque não tem mão pro Ramon ter ali. Exatamente. Pra ter call. O Ramon acabou sendo infeliz aí na escolha. Esse é o problema do jogador mais agressivo, né? Mais solto, né? Mais solto, acaba se envolvendo demais, aí largou. E ele fez falou... a ficela toda ali, né? Par de 2. E mais um ótimo pote. Ricardo agora, se não... Ricardo encostou aí. Praticamente empatou ali com o Ramon na liderança. Exatamente. Posição 2, big, posição 3. Ricardo mostrou que veio, hein? Agora a gente já tem um empate técnico entre os dois ali na frente, com a vantagem psicológica do Ricardo, que até agora foi quem mandou na mesa, né? Sim. Olha o Ramon com par de rei, nosso chip líder aí. Os par de rei na mão dele, ele pode fazer um estrago. Ele pode fazer estrago grandioso, né? Porque ele entra com nele, né? N2 na parada e... É a vantagem do jogador agressivo, que a gente às vezes esquece que o jogador agressivo pega a mão também, né, Renato? Pega. Então, quando pega, ninguém acredita e, como você disse, pode dar uma grande confusão aí. E mais uma vez a gente acha um outro jogador com par de 2, que é o Rafael. E é outro que tem futebol pra... E bastante ficha também. Posição 8, call. Olha lá. Vamos ver se vai dar call. Entrou com par de 2. Deu call. O Gil achou um as de 10 ali. E foldou as 10, bom fold do Gil. Não, bom fold. Fold. Aí temos que considerar que o Ramon tem UTG, né, Renato? Então, já mostra mais força do que uma posição, por exemplo, intermediária ou final. Às vezes poderia tomar até um re-raise do Gil com a mesma mão, mas ele é o primeiro a falar e já deu um raise ali, já demonstra mais força na mão. Posição 4, fold. O jogo vai ficar entre os dois mesmo. Jogo pra 2, Ramon e Rafael. Flop. Ixi, Renato. Aí complicou. Só na posição 5. Agora confusão acerta, hein?
Agora é confusão na certa. O Ramon deu esse azar, né? Porque aí entra num nível de pensamento. Quer dizer, a gente tem os dois jogadores que têm raiz aí no online, né? O Ramon e o Rafael. O Rafael trinca a mão. E o Ramon, ele já joga sabendo o seguinte: esses caras sempre estão achando que eu tô light. Eles sempre estão achando que eu tô inventando moda. Eles nunca estão me dando valor. Eles nunca vão achar que eu tenho rei. E aí você pega o Rafael trinca a mão, tá seriamente sujeito o Rafael dobrar seu stack aí em cima do Ramon e colocar o Ramon numa situação difícil e jogar ele pro meio da tabela, hein? Com certeza o Rafael já vai dar o re-raise ali no flop, que é reaumentar a aposta do Ramon. E dificilmente não teremos all in call agora nesse. Talvez agora já no flop, né? Exatamente. O Ramon já pegou ali, já puxou as fichas. Deu call. E deu call. Deu call, vai deixar a ação pro Rafael. Isso. Deve checar a turn. E vai deixar o Rafael apostar. 5 mesa. Ramon da mesa. Deu mesa. O Rafael vai mandar outra. Eu não imagino o Ramon fazendo isso, Calil, mas a forma dele perder menos é dar check call. Check call até o River, claro. 160. O que provavelmente o River deve ser all-in também, então vai acabar exatamente, vai acabar na mesma, porque agora o pote já tá indo pro tamanho do stack do Rafael. Então o Rafael vai querer extrair o valor máximo. Aí talvez um as fosse fazer o Ramon escapar e perder menos fichas, né, no River. Mas é que o pote já está muito grande, né? Na realidade, na hora que ele dá o call de 160, esse pote já vai para 670 mil fichas com 500 para trás. Né, ele apostou 160 em 500. Exatamente. E River é um 9. O Rafael tem um full house de 2 com 9. Ramon com 2 pares está perdendo a mão. E completou o flush também, né, Calil? Exatamente. O Rafael dá all-in. Deu all-in. E o Ramon não pagou instantaneamente, hein? Ramon parou e pensou. Vai pensar. Até porque tem. É igual a gente fala, Calil, a maior vantagem do live que os jogadores não usam é pensar. É um isso aí ele deu defeito. Deu call, bem rápido. Mas ele acaba dando call. Conforme o prognóstico do nosso profissional Felipe BDM aqui. Ele dá call, o Rafael vai dar showdown na mão. Vai puxar um potaço, 1,7 milhões de fichas. Passa na frente do Ramon, já encosta aí no Ricardo, que é o nosso segundo colocado. Provavelmente o Rafael assumiu a segunda posição do torneio. O jogador começa um torneio com 20 mil, vai para 80 mil fichas e cai para 60 e abala a confiança dele. O outro começa com 20, cai para 5 e volta para 15, e ele tá mais confiante com 15 do que o outro tá com 60, porque ele tá numa ascendente e o outro jogador tá em queda, né? Então complicada aí essa situação. E ali a gente tem o Ricardo com as e rei de paus, Calil. Tá ali na posição inicial ali, mais 2. Deve subir, vamos ver o que acontece. É a segunda vez que a gente vê esse asa e rei de paus hoje. A primeira vez que a gente viu foi na mão do Juarez, o nosso jogador de 49 anos da posição 6, e ele foldou para flop. Posição 5 fold, 6 fold, 7 fold. Temos um raise para 55 mil fichas. O Clevinho instantaneamente estourou o all-in muito por baixo. Com as ideias de espadas. Vai tomar insta-call, né, cara? Vai tomar call mais rápido do oeste, com certeza absoluta. E já toma insta-call, Clevinho vai se sentir mal ali na situação, hein? Poderemos ter a primeira eliminação. Primeira eliminação do dia, Clevinho. Vamos ao flop. Vamos ao flop. Nossa, o flop ainda batem 2 de paus para complicar mais ainda a vida do Clevinho. Ficou bem difícil. Tira um out dele, porque o 10 de paus já não serve mais. E agora tem a chance de dividir, hein, Calil? Exatamente. E vamos ao River. E o 10! Clevinho acerta as suas cartas. Clevinho dobra as suas fichas. Estava short. Não vai melhorar muito a situação dele, como disse o nosso querido Felipe BDM aqui. Vai continuar short, mas ele acaba acertando um 10 no River. Só tinham 3 10 que atendiam a ele, já que o 10 de paus daria o flush ao Ricardo.
e ele acaba acertando o flush. Ele brincou ainda que ele veio jogar de camisa do Atlético. Eu fui perguntar pra ele ali, ele falou, não, vim com a camisa do Galo pra ver se dá sorte. Eu perguntei, tem algum título que você gostaria que a gente falasse ali na narração? Ele falou, tem uma Libertadores e uma Recopa aí no último. Brincou e tal, torceu pra camisa dele dar sorte, e ele acabou dando sorte, dobrando mesmo suas fichas. Peraí, o Juarez achou umas valetes ali. O Sandro, o Clevinho, os três que entraram short ali, você não volta blind, na hora dessa já tava no caminho de casa já. E outro Asi Valete ali também, ó, Renato. Juarez abriu com Asi Valete. E o Sandro vai de all-in com Asi 8, dominado pelos dois ali. Mais uma vez, os shorts esperaram e se encontram numa situação onde está atrás na mão, né? E como tem As nesse baralho, hein? Renato, você comentou uma situação interessante que eu acho muito interessante a consciência do diretor do torneio, que é essa de dar maior jogabilidade para os jogadores. Não é porque está aquele nível de blind, o horário estipulado, que você não pode fazer uma alteração pelo bem do torneio. Então, às vezes, fica um torneio insustentável e o diretor acho bem bacana quando tem essa consciência de, às vezes, na necessidade, voltar ao nível de blind. Para essa mesa final é interessante essa volta aí, porque não adianta você pode ter a mesa final mais técnica do mundo ali, se você bota todo mundo apertado ali, vai pro push fold ali, o torneio perde a atratividade na mesa final, no filé mignon do torneio, você vai pegar ele catropiado ali. Ó. Exatamente, sem dúvida, e a gente acaba vendo aí nessa, olha aí, 75 mil fichas só para dar o call, não tem jeito do Juarez foldar isso, né? O que a gente falou, né, Calil? Aí ele deu call em call. Com 7-2 o jogador vai ter que dar call. Então você se encontra numa situação que você não tem como mais roubar raise, você não tem como roubar blind. Exatamente. E era muito melhor ele chovar às vezes um 7-9 em posição em gap do que dar esse all-in agora. Exatamente. O Paus continua ajudando ainda o Juarez, que tem o valete de Paus. Não muda nada. Um 10 no turn não muda nada. Podemos ter a nossa primeira eliminação. Vamos ao River, uma dama. Temos o nosso primeiro eliminado da noite com a sequência. Juarez ainda acertou a sequência ali no River. Acaba puxando a mão. Sandro é o nosso nono colocado. Nosso nono colocado leva para casa R$ 1.560, que também não pode ser ruim, né, Renato? Levando em consideração a linha de jogo que ele seguiu na mesa e principalmente esperar os blinds chegarem para ele, 1.590? Exatamente, R$ 1.560. 1.560. Estamos aqui com o Sandro. Sandro, nascido em Salvador, mas aqui defendendo Belo Horizonte, já que mora aqui atualmente, né, Sandro? Primeiro torneio mineiro, a nona colocação, mesa final, televisão, não pode ser ruim o resultado, hein? Pois é, o meu prêmio foi chegar nessa mesa final. Tinha só 10 big blinds, não tinha muito o que fazer, esperar uma mão boa. Mas eu estou muito feliz, foi muito gratificante, uma experiência maravilhosa, não foi fácil. 286 entradas, não tinha ninguém bobo no salão, cansativo. Eu estou muito realizado. Muito bacana, a gente espera te ver aqui de novo, Sandro. Meus parabéns pelo resultado. Para o telespectador que está começando aí no poker, o TG é o primeiro a falar. A tradução da sigla é Under the Gun, quer dizer, é sob a arma. É o primeiro jogador a falar, o jogador que está em posição ruim para falar. E tem a lendária história aí do diretor de torneio, que estava dirigindo o torneio. Foi perguntar pro jogador se ele era o UTG. Não, eu sou o Thiago. Exatamente. A resposta foi, não, eu sou o Thiago. Fabrício pensando ali, Calil, com 10 e valete. E o Fabrício dá all-in na mão. Olha aí. Deu all-in, 194 mil fichas. E mais uma vez, a situação que a gente falou, Calil. Esperou e tá dando um all-in por baixo. Por hein? baixo, é o terceiro all-in por baixo. Exatamente, o Gil com toda certeza vai dar o call ali. Ele pelo menos está com cartas vivas. E estaria, a gente tá vendo o valete do Juarez ali sendo foldado. Mais um valete. Outro valete do Rafael sendo foldado. E mais uma vez, cara, é uma situação que não teria fold para o Razer, que é Exatamente. quem abre a aposta. Exatamente. Então o pessoal ali não está escolhendo bem a tática como short stack. Exatamente. Tá errando mesmo na tática, né? Quer dizer, sentado nas fichas, esperando, ele acaba dando um all-in numa situação complicada. A gente viu aí que tem 2 valetes queimados, 10 a gente não viu nenhum queimado na ação.
Mas, Tá com, os dois são em ouros, né? Então no flush exatamente, não o flush não atende ele. E, Vai- bom, em qual na mesa da TV, hein? Podemos ter a nossa segunda eliminação do dia. O Fabrício aí com stack menor, valete 10 contra Asa e Dama. Vamos ao flop, nosso dealer Rafael dando as cartas. Flop Dama 9-2. Ele fica para duas pontas ainda, acabou acertando ajudou um milagre. pouco com o flop aí. Exatamente, vamos ao turn. Turn é um 9, não ajuda ele. Vamos ao river. O river é um 6, temos eliminado Fabrício. Gil puxa as fichas. E Fabrício é o nosso 8º lugar. O Fabrício leva para casa R$ 2.250. Não dá para se negar que é uma bela colocação no torneio com tantas entradas também. Parabéns aí. 3 mil à frente. Aí já dá pra comprar uma Samsung 42 polegadas, tela plana aí, né, Sem cara? dúvida. Dá pra Sem investir dúvida. bem. O Fabrício, aquele valete 10 ali, não escapou, acabou achando duas cartas. Ainda estava com suas cartas vivas, você não viu, mas todo mundo foldou valete naquela mão e acabou não escapando. Parabéns pela colocação. Fala um pouquinho aí dessa chegada até o dia final. Foi um pouco difícil chegar, né? Eu joguei o torneio todo short, né? O pessoal até fez uma fezinha pra eu cair lá quando estourou a bolha. Eu tava só com 20k. Depois estourou a bolha, eu consegui subir bastante, né? Cheguei a 320. E consegui na mesa final, primeira vez, né? Segunda vez que eu jogo main event. É muito gratificante participar. Tô começando agora mesmo a jogar poker, né? Eu mesmo sou dealer, né? Mas começando a jogar mesmo torneios assim. E eu gostei bastante. Vou tentar voltar lá na 7ª etapa agora. Mandar um abraço a todo mundo aí, minha família, lá de Vitória, amigos de Itabira, pessoal aqui de BH, minha família, minha namorada Lorena, que me apoiou bastante. Obrigadão aí. Meus parabéns. O Juarez aparece com 10-10 ali, hein? 10 de paus e 10 de ouros, dá o Reis para 81 mil fichas. Forte o Reis, hein? Forte, Maior Reis. do que o padrão da mesa ali. Quase 3 big blinds. Exato. 165. E o Gil tá pensando ali e subiu, hein, Calil? Gil subiu com 6 e 9 de espadas. Pra quem largou Asa e Rei naipado, será que... Será que esse 10 e 10 também ele larga? Agora, ele é tight, eu não acho que ele é um jogador ousado o suficiente para voltar, para dar outra sapatada aí no Gil. Verdade. Pelo estilo de jogo dele, né? Continua pensando. Continua E pensando. com razão, cara. Ele tem que pensar porque ali vale o torneio dele, a vida dele no torneio. E deu call, cara. Ele deu call. Ele deu call, ele dando esse call, ele fica numa situação muito desconfortável para ser roubado no Eu acho que ele No pós-flop. atola se vier abaixo de 10 abaixo e ele de 10, folda, e ele se folda se for. vier alguma coisa acima de 10. Quer dizer, o pior flop do mundo pro Juarez foi esse. Não acertou o Gil em nada, o Gil tem 6% de chance de ganhar. E o Gil é favorito para ganhar esse pote por causa da agressividade dele. Basta uma continuação de aposta ali pra ele puxar o pote, né, cara? Exatamente. O Juarez Tá mexendo nas fichas. tá mexendo as fichas. Será que o Juarez vai mandar tudo pro meio do... Se o Juarez mandar tudo pro meio do gramado, é a chance que ele tem de ganhar essa É a mão, chance né? de ganhar. Mas seria é uma jogada muito ruim, muito 700 ruim. mil fichas, ele apostar num pote de 400. Agora o Gil tem que fazer a parte dele. Ele já deu que check, o Gil tem que fazer a parte dele e já vai acabar levando esse tribetou, pote. esse board é dele. Depois que ele tribeta, ele vai pra continuation bet. Que jogada, hein? Que jogada, hein? O Gil tá mostrando futebol aí, hein? Tá jogando bem, a gente já havia adiantado, né? Posição No início, o Léo Costa também citou que jogou muito tempo com ele. Falou que é um excelente jogador. São 6 folds. Ele aposta e consegue levar a mão com absolutamente nada. Belíssima jogada aí, hein? Grande pote. E aí o Gil aumenta mais o seu stack. Foi ele agressivo com o jogador mais passivo. E tem essa regrinha assim também, né, Calil, do poker. Numa mesa agressiva, você joga vai jogar tight. mais passivo. Mas, Numa mesa mais passiva, você vai jogar mais agressivo. exatamente. Mais duro, na verdade. Não é nem mais passivo, é mais Mais duro. duro, Na exato. mesa agressiva você joga mais duro, mais apertado. Agora e- o Geraldo Seu Rei pega ali Asa e Valete de copas, subiu Posição e 4, ali raise all in. e tomou a win do Clevinho, Renato. São 2 call. Aí gostei da jogada do Clevinho, tomou insta call, mas é uma jogada boa para ele estourar a win. Um spot, né, que a gente chama que é oportunidade, bem standard, que é bem, Até- bem normal. Não, e até Vamos jogando ao contra flip. o Rei.
Ele já bateu o as ali, podemos ter mais uma eliminação, Calil. bateu o as do rei. Um 3. No momento que o André Luiz manda um vamos, Clevinho aqui. O Clevinho numa situação muito complicada. E Geraldo Rei puxa a mão. O Clevinho tá eliminado do torneio. O Clevinho conseguiu ali estender sua presença no torneio, acertando um river milagroso ali, um 10 contra As e Rei. Era As e 10 contra As e Rei. Agora ele acaba sendo eliminado num coin flip aí, 6 e 6 contra As e Valete. O Rei acaba sumindo aí a nossa liderança junto com o Rafael. No empate técnico ali com o Rafael. Mas tem muitos títulos, né, Clevinho? História aí no Poker Mineiro. Já tive o prazer de jogar com você em diversos torneios. E mais uma mesa final aí para o currículo não pode ser ruim, né? Então, foi bom. Cheguei ontem, faltava 13 jogadores, estava bem. Perdi um 60-40 As e 10 para Rei Valete. Perdi um 80-20 na bolha, as para 6-6. Cheguei short stack demais, mas tá bom. É isso aí. Achei um 6-6 ali agora e acabei embrulhando com... E tinha que estourar, não tinha muito escape. Um As e Rei contra As e 10 ainda. Achou um 10 ali que deu uma sobrevida que não dá pra reclamar dele também, né, Clevinho? Teve bom, já teve uma posiçãozinha a mais, né? Mas tá bom, é isso aí. Essa etapa a gente teve... Opa, e o Ramon achou... O Ramon tá no churrilho também. O Ramon achou. Mas agora ele achou e vai tudo, hein? Achou e vai tudo. Acho difícil aqui. Vamos ver a sequência da jogada ali. Tudo que ele quer é que essa mão termine com as fichas todas no meio da mesa, né, Felipe? Com certeza. Achou um par de dama ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu call. Call ousado aí com o par de dama, né? Arriscado, mas eu não acho ruim não, no Blind War ali. Eu também acho bom. Acho que vale a pena arriscar um pouquinho. E com stack short também. Agora é uma mão que é aquela mão que se o cara acerta um milagre e ele vai cair, ele não tem muito o que fazer, não. Vamos ver se o Ricardo vai blefar. É o primeiro a falar, o Ricardo na mão. Aí como foi o agressor, o normal é ele dar continuação de bet aí. Ó, deu check. Deu check. Será que o Ricardo tá armando um check raise, hein, Calil? Vamos ver. Se eu sou o Ramon aí, eu boto umas fichinhas no pano. Pra ver se o parceiro resolve inventar alguma coisa ali. É o objetivo, né? Exatamente. Ele faz uma aposta, vamos ver o valor. Uma aposta boa. Mínima, né? Bem aquela jogada que você falou do João Simão. Uma aposta muito pequena para induzir blefe. E deu call, Calil. Vamos ver se ele vai sair atirando aí com esse rei, que ele vai... que o Ricardo vai inventar aí nessa situação. Deve estar com alguma linha já na cabeça. Deve, com certeza, para dar esse call. Vamos ver. Ricardo dá check, ação no Ramon. Ramon deu check. E agora ele dá call no River. O River é um 8, não ajuda em nada o Ricardo. A única chance que o Ricardo tem de ganhar esse pote agora é apostando. Exato. O Ricardo apostou. O Ricardo fez a aposta, uma aposta forte, 225 mil num pote de 300. Não tem o menor motivo pro Ricardo voltar, pro Ramon voltar isso aí. Não tem, ele tem valor. Ele tem que só que pagar a mão. Nenhuma mão que tá perdendo dele o paga aí. Exatamente, não faz sentido. Mas eu acho bem standard, bem normal. Aí, aumentou. Pagou. Foi o que a gente só disse pagou, mesmo. Exatamente, acaba levando a mão. Gostei muito da linha do Ramon. E você viu que ele consegue extrair 225 mil a mais, né? Então ele extraiu flop river do Ricardo com essa linha dele. Arriscou um pouquinho, fletando par de rei, que é só pagando. Exatamente, não dá pra não sentir mal também, porque você bate outro paus ali, ele ia se sentir muito mal, ia ser a quarta carta de paus. Mas ele extraiu o máximo e vamos a um rápido intervalo aqui, a gente já volta. Reis, 86 mil. 86 mil é o aumento dele. Posição 3. É o famoso mini raise mais um cabelo, né, cara? Exatamente. Mini raise disfarçado. Fold. Posição 5, fold. Posição 6, fold. Ramon foldou um as. Foldou, Juarez sem dúvida nenhuma vai foldar.
e só o Rafael se resolver inventar alguma moda, acho difícil, hein? Tá no big ali. Parece que vai completar, hein? E ele deu call. Deu call. Que coisa, hein, Felipe? Temos um flop. Temos um flop, mas um 8 e 9 aí fora de posição contra um bom jogador que é o Gil. Acho que tem spots melhores aí pro Rafael jogar, hein? Nossa. Os dois acertam a mão. E o 3 cartas de copas. O Rafael fica para um flush que não é um flush confortável. Nó, e o par de flush dama em deu 8. check, Calil, atrás. Check, check. Não gosto por causa do draw. 105 mil. Posição Ele 9. trincou no flop com o draw de copas, né? Acabou que foi check, check. Exatamente. Vai dar só Vai dar call. raise, agora com toda certeza. Vamos ver. Se ele dá check no flop, dá re-raise no turn, esquisita muito, né? Deu call só. Deu call. Vou pegar a câmera de Ixi. cima. Ixi, uma copa. E o Rafael deve ir pro check O call. Rafael puxa. O Rafael tá ganhando essa mão aí. Vamos ver se ele Não vai... tem como tá confortável, porque o flush dele é em 8. A carta da mão de copas Exato. dele é um 8. E o Gil tem que se sentir muito mal com essa trinca aí. Mas eu não gosto de jeito nem perto da forma, da linha que o Gil tomou nessa mão aí, hein, Felipe? Com certeza, Calil, ele deu todas as oportunidades do mundo para perder essa mão. E aí e acabou sendo castigado. Call. Showdown. Aí ele aposta no River 205 mil fichas na hora que a mão dele já não tem mais nenhum valor. Ele transforma a mão dele em blefe. Eu definitivamente não gostei nada dessa jogada. Ele acertou a trinca no flop com draw de copas. Tem que se betar aí. Exatamente, tem que apostar e apostar forte E de tem preferência. que mandar outro míssel no turn quando bate o blank, que é um 5 de paus. Sim. Pra não se complicar como se complicou. O Rafael não ia largar fácil essa mão, que ele acerta um middle pair, que é um segundo par, e flush draw. Esse As e 2 na iPad, ele tem que ir uma mão que tem uma equidade boa, tem apenas 6 na mesa. Foi ao win e achou um par de dama. Hoje não... Hoje o que é não o é dia... o dia do Juarez. É o dia do rei, não é o dia do Juarez. Não é o dia do rei, não é o dia do Juarez, definitivamente. Na hora que aí ele fez a jogada certa, com 7 big blinds, com As e 2, ele empurra o all-in e acaba achando o Rafael com par de dama. Posição 9 fold. Mas ainda tem 33%, né, Calil? Exatamente, ele tem os ases dele, tem os ouros, pra Mas- bater até uma sequência. Ixi, Na verdade, um as já foi queimado ali, do jogador que escapou da mão. já caiu um pouco ali. Você vê que o nosso programa já joga ali, as estatísticas, vai vendo as cartas queimadas, já vai diminuindo aí o percentual dele. Medida que as foi queimado, 4 queimou e vamos ao flop. Vamos ao flop, flop valete 9-3, nada para ajudar o Juarez. Vamos ao turn, Pedro virando a carta, um 10. O 10 ajuda mais ainda o Rafael e um as no River. Com o as do River, Juarez dobra as suas fichas. Que coisa, hein, Felipe? Mais uma vez o River salva o jogador nessa mesa final. Esse é o joguinho, né, Calil? Esse é o jogo cruel. Cruel. Na hora que abre o valete ali, ainda fica com as pontas do rei, que já daria ele mesmo e tal. Juarez acaba acertando um as no River e puxando, dobrando suas fichas, vai para uma situação não confortável, longe de ser confortável ainda, tá ali com 17 big blinds, mas bem melhor do que a situação que ele tava no começo da mão, hein? Tinha apenas 2 ases para acertar, né, Calil? E veio na última, que é o River. Em MPS, sexta etapa, estamos aqui eu, Guilherme Calil, Renato Matos e Felipe BDM comentando essa reta final de uma mesa muito técnica de jogadores que até sentarem aí eram desconhecidos nossos, não são jogadores muito regulares do live, mas estão mostrando que o online ensinou direitinho esses jogadores, hein, Felipe? Verdade, Calil. Uma grata surpresa, né? Muitos jogadores com um alto nível técnico. E um deles, o Rafael, que já subiu a aposta ali. Os blinds estão 40 mil, As e 10 de copas, subiu a aposta. E o Gil colocou tudo e vai tomar call, Calil. Sem dúvida. Nossa, ainda achou o Como rei tem ali de asa Azidama nesse no meio do baralho? caminho. Impressionante o dia de hoje do seu rei, hein, Calil? 50, 80, 90. Deve dar call. Pode ser eliminação do Gil aí nessa mão, hein? Podemos ter mais um eliminado. O rei deu call.
Dama e valete pro Ricardo, não vai entrar numa situação dessa por mais de metade do stack dele. Naturalmente, fold. Ramon com a ação 3 e 8 também não tem o que inventar. Juarez muito menos, jogador mais tight da mesa. E o Rafael, eu acho que escapa dessa com a maior tranquilidade, hein? Já foldou. E jogo para 2, podemos ter a nossa próxima eliminação. É o Gil, nosso atual short stack da mesa, com 591 mil fichas. Vamos ao flop. As ideias estaria na frente se o Rafa tivesse ficado, mas foldou bem. Foldou perdendo. No turn, um rei não ajuda em nada o Gil. E no river, um rei. As e dama puxa a mão. Temos o nosso sexto eliminado de hoje. Gil é o nosso sexto eliminado. R$3.780 é o que ele leva para casa. Apresentou um jogo sólido. Jogou uma mão ali que a gente questionou muito, né, Felipe? E que foi aquele dama-dama. Aliás, vou falar com ele disso daqui a pouquinho ali na entrevista. Acho que é interessante ele explicar pra gente o que ele pensou naquela mão, que ele jogou daquela forma. Acaba sendo eliminado do torneio com a sexta posição. Estamos aqui com Gil Camargo. Gil vindo de Itabira, antes do interior de São Paulo, e morador de Itabira, veio aqui, atrasou, pegou um trânsito na estrada. Gil, você vinha apresentando um jogo sólido aqui no torneio. E acabou jogando uma mão ali que a equipe de transmissão ficou na dúvida ali, que foi aquele dama-dama que você trinca no flop com 3 copas e você opta por checar todas as streets. Como é que passou ali pela sua cabeça? Qual que foi a intenção da jogada? Então, aquele dama-dama no flop, achei que eu estava ganhando, chequei para tentar extrair, fazer com que o Rafael betasse. No caso... E no que aconteceu, né? Bateu uma carta aleatória, ele betou. Nessa hora, passou 2 opções. Ou eu voltar para já puxar o pote que estava construído, ou eu dar call, não ver uma carta de copas e extrair um pouco mais. E eu optei nessa hora, achei que ele continuaria se betando, se não batesse copas. Foi o que... só que infelizmente bateu a carta de copas. Na hora que ele deu check, eu pensei, ele era big, depois ele empurrou. Provavelmente eu estou perdendo essa mão. Eu vou tentar puxar, comprar uma carta de copa um pouco maior. Dei call no turn, poderia ser para ver uma carta dessa. Aí arrisquei betando 205, se eu não me engano. E perdi a mão. Mas se eu betasse antes, tanto flop quanto turn, eu teria puxado a mão. Quis extrair e acabei perdendo mais ficha. Com certeza, Gil. De qualquer forma, segundo o Campeonato Mineiro que você disputa, chegar na mesa final, cair em sexto colocado, levar quase R$4.000 para casa não pode ser ruim. Parabéns, espero poder te narrar aqui de novo. Você apresentou um jogo muito sólido e muito feliz de ter te narrado aqui. Muito obrigado. Se Deus quiser, vamos estar num próximo aí. E que dia do seu rei. Hoje está estrelado. Impressionante. Par de rei pro... E acho que vai só pagar, viu, Renato? Não, e essa estratégia dele é pra complicar a vida de todo mundo que joga com ele. Você não tem tel da mão dele, não dá pra você saber a força da mão dele. Exatamente. Só... Ele fleta esse par de rei aí. Contra o Rafael, esse asa aí, se ele não acerta ele o asa, só vai pagou. tentar blefar. Temos flop para 2. E ficou ruim pros dois, hein, Renato? Vai brecar o par de rei, o as e 2. O rei é porque ele é muito... Ele é muito conservador nesse jogo, nesse tipo de mão. Ele vai dando check, call e acaba que arruma ficha. Exatamente. Muita ficha desse jeito. Dessa forma. É. Eu acredito que o rei vai dando call desde que não complete uma sequência, o Rafael blefe, ou então que abra outra espada. Acho que ele vai manter a linha dele de check call ali até o rei. Tá arrumando valor demais desse jeito. Aí, boa carta pro rei. E boa carta pro Rafael continuar apostando, né? É. Se ele acha que o rei tá em algum draw, alguma pedida para alguma coisa, é uma carta que ajuda ele a apostar de novo. E o rei vai dar
Vai dar o call, fatalmente. E já deu check, como a gente adiantou. Aí o Rafael deu check. Acho que ele abortou e acertou o as, Renato. Aí Hoje complicou tá pro rei. demais. Rafael, vamos ver se ele vai valubetar, que é apostar por valor no top pair dele. 165. Aí o rei fatalmente vai pagar. Deu call. Não tinha como ele largar esse par de rei. Né? Deu azar o rei, né, Renato, nessa mão. Tava ganhando até o river, só o as. Ele perdia essa mão e acabou batendo. Ele arrumou muita ficha jogando dessa forma aí. Tá dando certo, né, Tá dando Renato? certo, ele tá chegando, tá tranquilo ali na mesa. Senhores, antes 5 mil à frente, small e big. E os shorts continuam os mesmos. Foi um confronto dos dois líderes. Voltamos ao jogo. Temos ali o Ricardo com... Já tem confusão aí, Renato. Tem confusão. O Ricardo deu reis, tomou um reis do Ramon com par de dama. E o Geraldo com dama e 10 naipado pensou e largou, né? Sabiamente. 725. É um re-raise falando assim, eu não foldo mais, né? O stack do Ramon deixou 50 mil pra trás, só pra não falar que é a win, né? Só deixou uma fichinha pra trás ali, mas é o all-in praticamente dele. Caso o Ricardo venha dar call aí, ele vai sobrar com 200 mil fichas aproximadamente para trás. Vai ficar já respirando por aparelhos ali. E call. All-in call. All-in call. Num small O contra Ramon mostra um dama-dama. O Ricardo deu aquele boa mão, mostra o as 10. Aquele boa mão é pra zicar o adversário, não é, Felipe? Definitivamente, já pra pedir o as, né? Já pra chamar o asão ali. Exatamente. Mas ali é uma situação meio sem escape. No número de ficha dos jogadores, não tem muito o que fazer. Ele já fez o flush Já o Ramon. fez o flush o Ramon. Eliminado o Ricardo. Eliminado não. O Ricardo sobra com pouquíssimas fichas. O Ramon dobra suas fichas. Volta pro stack. Ali próximo de 2 milhões de fichas. Volta pro stack saudável e o Ricardo vai ficar ali respirando por ajuda de aparelhos. O Ramon com um olhar ali de confiança, né? Aquele que estava faltando no Ramon desde que ele tomou aquelas 2 pauladas no começo da mesa. Finalmente, né, Olhou cara? ali concentrado ali, com um ar de concentração muito bem puxado. A gente falou, o Ricardo cai para 3 big blinds. Com certeza já vai de all-in aí nessa mão. A gente conhece o jogador do nível do Ricardo, não vai dar um mole desse. Ele tá no botão. Possivelmente pode até ser que nem olhe suas cartas para dar all-in. Mas com a nossa tecnologia de chip, ele não precisa olhar a carta para o telespectador saber em casa o que ele tem, né? 9-3 é o lendário Chuck Norris, o apelido dessa mão pro Rafael. O rei com as e 9. Deve subir. Tem... All-in. All-in. O rei já meteu all-in de 3,6 milhões de fichas. Direto, quase 9, sem dúvida. O Ricardo com a dama 10 da Instacall, uma mão até razoável com 2 cartas vivas aí. O dama 10 dele, Juarez Fold, vamos aí. Pode ser eliminação, o Geraldo tá na frente. Olha o tamanho da desproporção do aumento do Geraldo Rei. Gerou ataque de riso aqui da nossa equipe toda de transmissão. Os comentaristas aqui todos. Vamos ao flop. Flop dama ajuda o Ricardo. O Ricardo passa muito na frente. 2 pares. 2 pares. E já matou, já acabou. Matou, acabou. Ricardo dobra suas fichas. A gente falou que ele precisava de uma série de milagres. O primeiro tá aí, né, Felipe? Já volta ali para um stack que ele consegue fold em caso de chove. Exatamente. Ele já ajuda. consegue. Sem dúvida. Ele tinha 3 big blinds, dobra para 6, mas big blind, small blind antes. Ele vai ali para provavelmente ali para os 10, exatamente, por volta de 10 big blinds. Mas que risco que o seu rei passa, hein, Calil, com esse chove direito. Exatamente, estoura um as e 9 desse, acha um as e rei pra frente, ele tá morto. Colocou uma parte muito grande do stack dele em risco e acabou achando a melhor das hipóteses dele, que era perder os 3 blinds ali pro Ricardo. 3 blinds. Dele, rei valete, call. Ele deu call de 50 mil fichas, o Ricardo com 50 mil fichas com as e 7 deve estourar. E não deu outro. All-in. All-in anunciado. Ramon com dame 7. Fold.
Juarez Insta Fold, Rafael Fold, all-in call na mesa da TV, senhores. Seu rei pediu e contagem. Senhoras, telespectadores, tá all-in call. Pode ser a eliminação do Ricardo, que tá na frente. Tá Vamos ver se o rei vai dar call nessa jogada. Deu call. Call. Anunciou o call. E a chance do Ricardo voltar, hein, Calil? Exatamente. A gente falou sobre os milagres que ele precisava fazer sucessivos. Tá aí a grande chance dele. Se ele ganhar esse all-in, ele volta ali com um stack já mais confortável. Já mais confortável, exatamente. Ação entre dois jogadores que não estavam nos blinds. 5, 8 e 4. O Ricardo continua na frente. Vamos ao turn. O turn é um 9. O Ricardo continua à frente. Não ajuda ninguém o 9. Vamos ao river. O river é um 7. Ricardo com par de 7. Puxa a mão. Vai para 400 mil fichas. Vai para 900 mil fichas. Um belo stack que o Ricardo fez aí em duas mãos. A gente falou que ele precisava de milagres sucessivos. Pra quem Ele tinha conseguiu, 200, né, Calil? De 200 para Exatamente. 900. E agora já dá para incomodar o resto do pessoal. Exatamente. Até o próprio Geraldo Rei, que tem 3 milhões de fichas, o Geraldo Magela, ele não quer perder um pote de all-in pro Ricardo mais, porque já é um terço do stack dele quase. Mas o Geraldo, a oportunidade que ele tiver para eliminar os shorts, ele não deixa para trás, não. Não deixa pra trás, não. Ele já mostrou que vai abraçar. E já temos ação aí, hein? Ramon já abre um asa e valete. Juarez com dama e 10. Juarez tende a foldar essa mão, hein, Felipe? Normalmente folda, já foldou. Já foldou. Não se arrisca mesmo, né, Calil? Exatamente. Ele corre muito pouco risco. E olha o Geraldo. E olha o Geraldo. O Geraldo hoje tá no dia, hein? Deu call? Deu Deu call. call. Deu call. Se bater um asa aí, vai complicar pro Ramon, hein? E se não... Nossa. Ixi. Tá tudo dando certo pro Geraldo, né, Rafael, Calil? nosso dealer, abre as 4 e 6 com 2 cartas de paus. O Geraldo deu check, o Ramon vai apostar. Isso vai dar barulho, hein, Vai. Felipe? E tá tudo dando tão certo pro seu rei, Calil, porque se não bate nada, às vezes o Ramon ganha por blefe, né? Exatamente. Mas bate o as pra complicar o Ramon Prado nessa mão aí. Exatamente. Geraldo Magela, 62 anos de idade, o nosso jogador de mais idade aqui na nossa mesa. Jogador vindo diretamente dos filtros de Cash Game. E o que a gente fala, ele sempre vai pagando, então você nunca imagina o valor que ele tem. Exatamente. Olha lá, tá gigante e o Ramon nunca vai imaginar que ele tem asa e rei nessa mão. Exatamente, porque se sou eu, você, o Renato ali nessa situação, já tem muito mais ficha no meio desse pote, né? A gente aí tá arrumando uma bagunça ali. O Ramon faz uma aposta de quantas fichas foi? 150 mil fichas. E ele tá certo que ele tá ganhando essa mão, né, Carlil? Com asa e valete Sem ali. dúvida nenhuma, tomando call, sem ter tomado o raise tá- até agora, nem antes do flop, tá nem depois do flop. Tá rezando pra tomar call ali. Exatamente. E foi- E o rei deu call de novo. Vamos ao river. O river é um 10, o rei, a mão tá ganha pelo rei, vamos ver qual que vai ser a ação. Provavelmente vai de check call de novo o Deu rei. check de novo. E o Ramon vai apostar por valor novamente. Sem dúvida nenhuma. Vai apostar com a convicção de que tá na frente. Exatamente. São 2 call. Deixa eu dar senhores. Bet, aposta e call. Mostrou ali o as e valete, o rei, o as e rei, puxa o pote. E é como você falou, né, Renato? Entra o check call dele, como arruma valor. Ele no vai check arrumando call. muito valor. Você não tem como saber o que ele tem na mão. Ele pode estar perdendo, ganhando, e o callzinho chega no final, Small big. potão pra lá e você vai ver 3 milhões e meio de fichas. E Calil, o Juarez já com os 12 big blinds. Juarez já com os 12 big blinds. Mas o Juarez está sendo bem penalizado porque ele vai ficando muito short e não consegue se movimentar na mesa e não consegue sair da situação que ele está desde bastante tempo, que é com poucas fichas. Aí ele vai pegando jogadores que fazem esses moves, com o stack que ele tem, já não consegue mais ameaçar a permanência do jogador no torneio. O cara pega às vezes uma mão que, se ele tivesse maior, o cara poderia largar. Aí teve que largar um asa ali. Esse é o problema, veja bem, o Ricardo sobe com 5-7 do cutoff. Ele tem asa e 6 no small.
ele realmente tem que foldar porque ele já não tem o stack de onde ele chova all-in para o adversário foldar. Então se ele tem ali os 18 big blinds, 17 big blinds que ele... E olha o Rafael, arrumou uma sequência no flop aí, Calil. Nasceu pronta a mão ali, hein, Felipe? Que sonho, o que a gente chama de mibilisca. Exatamente, o Ricardo ele acerta um terceiro par. Que sonho. E agora o Rafael deu check querendo que o Ricardo compre esse asa aí que ele não tem, na verdade. Exatamente. Né? Cadê o insta check? Um check muito rápido, vamos ver se o... ele apontou a lança, né? Vamos ver se o Ricardo pula ou não. O Ricardo vai apostar nesse as, porque ele é o agressor. E ele aposta mesmo 135 mil. Já que ele tem apenas o quarto par da mesa, ele precisa apostar por blefe mesmo. 275. Aí, como a gente adiantou, ele deu a volta. 275. Rezando para ele ter esse as. Rezando exatamente pro Ricardo ter o as. Talvez até aquele famoso as e 10. Ele deu call, Calil. Deu call. E o Ricardo deu call com o terceiro par da mesa, hein? O Ricardo tá pretendendo blefar essa mão. E uma dama no turn. E a melhor forma do Rafael extrair ficha agora, Calil, se ele dá a mesa, que o Ricardo já pagou no turn, preparando um blefe pro river. Sim. Então, se ele checar, seria a melhor forma. Agora, difícil isso, hein? Difícil isso, já que ele tem uma sequência pronta, né? Sim. Porque tem o medo do... Apostou 1,2 milhões de fichas. Pôs em all-in o Ricardo, ele vai foldar, né? Ricardo boa mão. Fold. Ganhou boa bastante mão. Fichas, né? Boa mão. Vamos, o Rafael vem apresentando um jogo muito sólido, né, Felipe? Tá jogando bem, tá... com o tipo de aposta acertando, né, que é importante, senão não adianta, né, Renato? Você jogar. O Juarez foi all-in, Calil. As e 5. Juarez all-in de As e 5, tá na frente. O Ramon abriu ali do botão. Situação difícil ali pro Ramon, porque já abriu, fica matematicamente ruim o fold e deu call. Ele dá o call com cartas vivas. Se o Ramon puxar essa mão, ele elimina o Juarez. E se o Juarez puxar essa mão, ele dobra seu stack, vai dar uma bela mordida aí no stack do Ramon. Olha aí, o Ramon já acha duas pontas aí no flop. Já seguiu? Já puxou a mão, Ramon. Juarez está eliminado do torneio. Ramon segue no jogo, aumenta a sua confiança aí. Vai para quase 2 milhões de fichas. Juarez é o nosso eliminado da vez. Com As e 5, acabou não achando nada. Eliminado o Juarez. Parabéns, fez um belo torneio. E acaba caindo na quinta colocação aí. R$4.850. Um belo resultado. Estamos aqui com o Juarez. Juarez, uma belíssima colocação. Você acabou ficando short stack ali por grande parte do torneio, praticamente o torneio inteiro ali, a reta final toda você teve short stack, e optou por segurar mais e não dar o all-in em oportunidades que às vezes a gente achava que poderia ter dado e tal, e segurou. De qualquer forma, um belo torneio, uma bela colocação, uma bela premiação também. E a estratégia foi essa? Foi dar uma segurada já que estava short e tentar avançar bem no torneio? Como é que foi isso? Primeiramente, eu acho que, ao invés de lamentar ter caído em quinto, né, a gente tem que comemorar num field desse, onde o poker mineiro tem crescido demais, com esse importante apoio do BH News e principalmente do Sierra. Quanto a essa definição do momento de empurrar, como dizem, né? Empurrar tudo não é uma coisa muito fácil de você decidir, porque o torneio está ali em andamento e parece que sempre tem uma forcinha, a gente espera alguma coisa melhor. Uma mesa agressiva, quer dizer, a chance de eu tomar call ali era muito grande, às vezes com mãos medianas, então eu preferia esperar mais um pouco. Mas o estilo de jogo do Juarez, como você vem explicando aí, é muito duro, né, Felipe? Isso. E acaba que ele não escolheu uma situação boa para chove. O As e 5, ele para uma situação que o agressor não vai ter mais como foldar, ele vai flipar a maioria das vezes. Temos outro all-in. All-in do Ricardo agora. Ramon foldou.
E achou. Que Mas a estrela. conta do rei tá demais pra sair com carta. Não sei se segura não, mas como tá achando valor, hein? O Renato, se não mudar o jeito que tá, eu tô pra te dizer, hoje é o dia do rei. Tá muito forte. Dá um imã de carta, Todas as situações são vindo favoráveis. Vamos ver se ele vai segurar isso. Ao in-call e já bate o as do rei. Só um flush honey pra salvar o Ricardo. E já tá morto. Já as e rei puxa o pote e elimina Mais o Ricardo eliminado. na 4ª posição e já estão os 3 no troféu, Renato. Estourou a bolha do troféu, que é mais uma pressão que a gente tem na mesa. O rei continua acumulando fichas. Temos agora os dois, segundo seus prognósticos no início, aí, os dois, o Ramon e o Rafael, mais o rei. E um belíssimo resultado. Você que estava contando pra gente que você é campeão em outros estados também, né? Pois é, minha terra é lá na divisa. Eu estou tem meio ali entre Minas, Bahia e Espírito Santo, e Vitória é mais próximo. Então eu vou mais a Vitória jogar do que a primeira vez, na verdade, que eu jogo aqui em Belo Horizonte. Gostou do nível? O que você achou aqui de Minas Gerais e dessa oportunidade de jogar na TV aqui? Foi muito, muito bacana. O nível, o field muito bom, um field forte. Uma mesa final duríssima. O pessoal do online, você já comentou, agressivos demais a conta. O Poker de Vitória está crescendo, tem até um clube novo agora lá, foi construído um clube novo, então eu acho que a tendência é crescer mais. E o Poker de Minas voando. E agora todo mundo que está aí nessa 6ª mesa final do MPS vai levar troféu para casa. Isso é lindo, hein? Que beleza, botar aquele troféu na estante. Estamos aqui com o Felipe BDM, que tem muito troféu e tem troféu ali de fazer cair a estante tão pesada, hein, Felipe? Que nada, já tem um tempo aí, viu, que a gente não puxa nada. Mas realmente o troféu tem muito jogador que se interessa mais pelo troféu que pelo próprio dinheiro. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem jogador que, se você oferecer um acordo, me dá o dinheiro do terceiro e você fica com o quarto e o troféu, ele topa sem nem olhar. Exatamente. Então aí os nossos 3 últimos jogadores. E curiosamente aquilo que a gente falou. Você chegou apostando no Ramon, né, Felipe? Como um possível aí, forte candidato a ser campeão. Eu logo fiquei impressionado com o jogo que o Rafa apresentou. E não tinha jeito de nem eu, nem você, nem o Renato não apostarmos no Rei, que tá acertando tudo hoje, né? Que tá no dia dele, hein, Renatão? O Rei tá inspirado hoje. Toda hora que alguém acha um valor razoável lá, estoura, ele acha um valor dominando para poder dar o callzinho tranquilo, sem susto. A X pra cá e virou vírgula pro Rei ali. Temos e a ele ação. trinca o 2 dele no turn. Temos pra a não ação deixar ali, o Rafael sossegado. O Rafael tem o segundo par da mesa e o seu rei trinca no turn. E a gente deve ter uma ação boa, porque o Rafael tem a broca pra sequência ali também, que é o 10. Se entrar um 10, o Rafael segue. E acaba abrindo um 7. A mão do Rafael virou 2 pares. Provavelmente de 9 com 7. O rei vai apostar e O o rei Rafael fez um deve full. dar call com esse par de 9 aí. Vamos ver. Ele aposta 750 mil fichas, Deu fold, gigantesca Rafael. aposta. E o Rafael acaba foldando, fazendo justiça. Aqui a gente falou que o Rei tá acertando tudo, mas vem julgando também dentro do estilo dele, que é mais aquele jogador de cash game. Ele vem jogando um jogo muito coerente. Olha, achou que fortaleza. E vai dar call, né, Calil? Que força, hein? E deu call. Deu call. Raise pra quê, hein? Um 2, board. 4 e 7, board não abre rainbow. nada pra nada. Um bordo totalmente seco, não tem jeito, ele não tá confortável aí com esse par de aço. O Rafael vai se betar, vai continuar apostando. Que é Sem dúvida nenhuma, porque o Rafael não tem do que temer. nada, né? Não tem. 165 mil. O rei da call. E vai extraindo, Calil. Vai dando extraindo call e valor aí. extraindo. Vamos ao turn. O turn é um 10, não ajuda o Rafael em nada. Na verdade, qualquer coisa que ajude o Rafael. Aliás, o 10 ajuda sim o Rafael,
a não inventar moda nessa A não mão, inventar né? moda, exatamente. E um 9 no River não ajuda em nada. Mas eu tô percebendo que o Rafael já viu a linha do rei, viu, Carlinho? Então ele não vai sair apostando dar 2 ou 3 bombas, não. Sem dúvida nenhuma. Ele vai meter bomba e bomba alta na hora que ele tiver valor para extrair. Porque o complicado do rei é o seguinte, o rei tá acertando tudo, mas tá jogando contra 2 bons jogadores de torneio. Né? 2 bons jogadores de online. Eu ouso dizer que ele tá jogando contra os 2 melhores jogadores que passaram pela mesa aí, o Ramon. A gente tem bem menos ações com 3-handed, com apenas 3 jogadores. O Ramon subiu ali com 3-5 de copos, o Rafael tem uma mão boa. Tem um 9 dama de paus em posição. Que fique claro que é uma mão boa para um jogo 3-handed em posição, exatamente. quando você está jogando contra um jogador extremamente agressivo. Exatamente. E ele já acerta o 9 de cara, o Rafael acerta o 9 de cara, o Ramon acerta o 5. Acha o valor. Tem o Runner também ali pro flush. Vamos ver se o Rafael vai voltar ou dar call. Deu só call. Esquisita de vez o board ali. Exatamente, o 7. Isso, a carta pode ser um action killer, pode acabar com a ação ali dos 2. Check. Não deu outra, os 2 optaram por dar mesa e agora vem o action killer final, né? Quer dizer, bate uma carta de espadas. Na verdade, essa carta de espadas é muito boa pro blefe, né, Felipe? Se alguém não tem nenhum valor, é que um tinha o valor ali, que eram os 2 pares, que era o Ramon, e o outro tinha o top pair na mão, o Rafael. Agora, qualquer um dos jogadores que a única chance que ele tem de puxar esse pote é blefando, na hora que bate a quarta espada é o sonho, né? Com certeza. Pra ele blefar. É a oportunidade que ele tem de levar o pote. Exatamente. E como você disse bem, os 2 tinham algum valor, então optaram pelo check. Poker Show de volta aqui no BH News. Rafael deu raise com As e Rei, achou Ramon de valete 9. Bate o flop às 10h07. Temos um pote de 305 mil fichas. Rafael com top pair, mas o Ramon tem ali sua broquinha, hein? Tem sua broca e não vai acreditar muito que o Rafael tem esse as, não, viu, Calil? Exatamente, 185 mil fichas. A questão é a seguinte: se o Ramon acerta a broca, aí vai tudo pro meio. Deu call, vamos pro meio. Vamos pro turn. O turn é um 10. Rafael continua com a ação. Ele que tem as e rei tá muito na frente. Tá ruim pro Ramon até pelo stack dele, hein, Calil? Exatamente. Só os 8 salvam o Ramon. O stack do Ramon tá assim apertado agora. Tá apertado. Né? Então tá complicado pra ele jogar essa mão pra bater ou pra dar algum blefe. Tem que foldar. Ramon dá fold, Rafael puxa o pote, Rafael vai dando uma crescida representativa ainda do seu stack. E deixa o Ramon ali. Milhões, deixa o Ramon ali nos 20 big blinds. O Ramon vai ter que se movimentar. Enquanto isso, seu rei tá ali, soberano, né, cara? Soberano. E temos lá o Ramon acha um as e rei aí, hein? Ramon tem as e rei no botão, vai subir a aposta com certeza. E o seu rei tem, pela primeira vez, vai dar um call perdendo o Renato, desde que começou o torneio. Tem um as e 6 ali no big blind. Deve dar call pelo histórico, né? Vai abrir o flop. Ele tava perdendo. Tava perdendo. Só pré-flop já acerta o seu 6, passa à frente. Só um rei agora pra ajudar o Ramon. Não, e o seu rei saiu apostando. Saiu apostando, hein? Mudou um pouco a linha, cara. Exatamente. E o Ramon acabou deu adaptando, adaptou bem, né, a linha. Ramon deu call e abre um 5. O Ramon deve abortar agora. Agora, olha que situação, Felipe. Se abre um 3 aí, os 2 vão seguir. Verdade. Né? Acaba empatando. Agora, o rei, do jeito que ele tá iluminado hoje, quer dizer, não bate contra, né? Só tá batendo a favor. O rei tá no dia que é o dia dele. Esquisitou ali o River.
E contra um jogador que é lose passivo, feito é o Geraldo, que joga muitas mãos e de uma forma mais passiva, não tem jeito de você dar um call de carta alta nele achando que você tá na frente. Com certeza, cara. Depois que ele aposta flop, depois que ele aposta turn. Verdade, e agora vamos ver aí. Deu check. O Ramon só tem como puxar se blefar a mão e eu acho que ele vai tentar blefar, hein, Calil? 300 mil é a aposta no pote de 1 milhão. Instacall. Instacall. O rei deu call mais rápido do oeste nele e acaba puxando um potaço, 1.600.000 fichas do rei. E deixou o Ramon na UTI. Na UTI, menos de 10 big blinds. Agora complicou de vez pro Ramon. E mais uma vez o seu rei matando o field. Agora, E numa situação psicologicamente desagradável ainda, né? Você entra com o As e Rei contra o As e 6, o adversário que já tá batendo tudo quanto é carta dele. Agora vai o 4 valete ali, ele deve estourar. All-in anunciado. E vai achar um call dominado. Já achou dominado. Situação bem ruim pro Ramon, pode ser eliminado nessa mão. Exatamente, vai precisar de um verdadeiro milagre ali, de um 4. Ou um flush de copas. Um abraço pro Fred Amaral, que tá acompanhando a gente também. Vamos ao flop. Dama 9-2. Não ficou nada bom. Valete 10 abre 2 pontas ali do Rafael. E achou um flush draw ali no um 9 no turn. Acha um flush draw. A chance até de empate. Empatou e a um mão. As no River. Empata a mão. Ramon continua vivo. Por milagre. Cantei a pedra aqui. Cantei a pedra da possibilidade do empate. A mão acaba empatando. O bordo ali é par de 9. As, valete, dama para os dois jogadores. Ramon continua vivo ali por milagre, satisfeito, respirando por aparelhos. Respirando por aparelhos, mas vivo ainda, né? Vivo. O rei mais uma vez achou um Ramon de valor. O Ramon ele deve foldar. Com esse stack ele dá call, eu acho bem ruim. Deu call, vai ficar com 5 big blinds para trás. Se bem que não faz tanta diferença. Se bem que ele é o primeiro a falar, né? Esse call, se o call for um stop and go, qualquer flop que abrir e ele estourar, ele tem takedown contra o único jogador da mesa, que é o rei. É verdade. Quer dizer, o rei tem capacidade de foldar a mão caso ele não acerte absolutamente nada. Que lindo. Ramon ainda acaba acertando um 6 aí. Não, aí deu check. Aí já acho complicado que com ele esse stack dele, ele tinha que all-in, né? Ele vai dar ele vai dar o all-in agora. Quer dizer, com toda certeza, ele acabou acertando o top pair, ele vai dar esse all-in agora. Certeza. E ele tá sujeito a tomar. Tá sujeito a tomar 2 calls aí, né? Não sei se o Rafael vai isolar essa mão ou se ele vai. Não tem por que isolar, ele tá muito. Ele tem segundo par. Provavelmente deve foldar uma vez que o rei abriu o raise, né? Sim. A ação tá Sim, mas se os dois jogadores derem call e forem de check-check até o River, a chance de alguém acertar alguma coisa e eliminar ele é grande. E o Rafael deu call. O rei opta por foldar. O Ramon vai em qualquer turn agora, né, Calil? 4 é o que bate. Como a gente esperava. All-in anunciado. E o Rafael naturalmente vai dar call até pela quantidade de fichas que é muito pequena. E aí o Ramon próximo de dobrar seu stack. Exatamente. O Rafael precisa ali de acertar um segundo par ou uma sequência. Dobra seu stack. Um As no River Ramon, dobra o seu stack, o Ramon, mas é aquela situação que a gente vinha alertando aqui. Dobrou o stack para continuar short. Com certeza. Na verdade, ele quase triplicou o stack, porque o rei teve na mão durante um período grande, né, Felipe? Verdade. Então ele quase triplica o stack dele. Mas eu não gosto desse check no flop quando ele acerta o top pair, cara, porque ele tá muito short. Vai ter muito check-check, sabendo que ele tá short, os jogadores... O rei ele que limpou o botão sem acertar o board. E vai ter muito overcard no turn, né? Sim. E agora temos uma mão parecida ali, As 4 contra As 6. Ixi, 2 pares. E pela primeira vez ali o seu rei acerta um top pair perdendo. Exatamente.
Exatamente, isso E vai é aquilo embolar. que a gente falou, Calil, é a oportunidade do Rafael extrair muita ficha, porque com certeza o seu rei vai de call. Vai pagar até o River, exatamente. Vai ser call, então... E aí que tal? O Pote tinha 500 mil fichas, ele aposta 200. Quer dizer, ele pode apostar muito mais. O rei não que vai... tomar call. O Geraldo, o Rei Magela... Ai! Nossa Senhora! Não tem jeito. É o dia dele, tá ensaboado, não tem escape, o homem tá muito forte. Ele acerta um 6 no turn quando a gente tá discutindo sobre extrair valor em cima do rei. Ele vira uma mão praticamente perdida e dá call de novo. Impressionante. O Rafa vai virar o River aí. O River é um 8 em nada ajuda o Rafael. E deu check. O rei apostou ali, pegou uma ficha ali na baseada sem fazer muita conta. Apostou 400 mil fichas. E deu call, Rafael. E o Rafael só deu call. Muito bem julgado o Rafael, hein? Sim, e desviou de bala, hein, o Rafael. Bela jogada do Rafael. Bela jogada. Perde a mão, mas escapa de perder muito mais fichas. Escapa até de cair do torneio, dependendo Exatamente. de como fosse jogado. Agora ali a gente tem o seu rei já dando o famoso limp no botão. Lip bottom agressivo. Exatamente. O Ramon dá o call ali com 10 e 9. Vamos ver o que o Rafael vai inventar do Big Blind. Rei 3 e 3. O bordo não acerta ninguém. Quem tiver mais peito, agora o Rafael achou um valor do 8. Deve apostar. Vai muito pra frente aí nessa mão. E o Ramon tentou comprar o rei ali, me parece. O Ramon é que aposta, hein? Foi check, flop. Tomou call do Rafael. Só um 10 ou 9 pra salvar o Ramon ali. E vem o 9. Meu Deus. Passa à frente na mão. Meu Deus, passa à frente na mão. O Ramon tá puxando. Ele... O Ramon, a única chance que ele tem de não puxar essa mão é se ele foldar. E foi pro check call. Ele foi pro check, exatamente. E vai tomar call. O Rafael apostou ali. 225 mil, o Ramon com certeza vai dar o call. Vai só dar call, não tem motivo também pra apostar. Exato. Dá o call e puxa. Ele deu call e puxa o pote. E passa na frente do Rafael. Que coisa, hein? O Ramon Highlander total. Mas também não sentou nas fichas, não esperou, estourou quando tinha que estourar. Ele fez o exemplo que a gente falou o torneio inteiro, né, cara? Dos outros shorts, que foi se movimentar, procurar oportunidades para chovar, que é dar o win. E ali ele vem com par de 3. E ele vem com par de 3. O Ramon tem 3 e tá dominado, o Ramon. Tá dominado, só uma dama salva ele. E olha isso, com cara. 1-3 no baralho. Com 1-3 no baralho. Tem 2-3 na mão do Geraldo, 1 na mão do Ramon. Tem 1-3 no baralho, ele aparece no board, acaba trincando. E o Ramon acerta par e flush draw. Exatamente. E na vamos ao turn. No check call. E acaba acertando acerta o flush, o Ramon passa na frente aí. A chance é grande agora de conseguir um pote grande. Um pote gigantesco, exatamente. O Ramon acaba acertando o flush. O Geraldo trincado, 150 mil só a aposta. Geraldo deu call. Seu rei saiu apostando no turn. E deu só call. E um 2 no River, dobra a mão. Geraldo vira a mão, ele que teve ganhando no flop, tava perdendo no turn, vira a mão de novo no River. Impressionante, Calil. Impressionante. E o Ramon tem flush, hein? Ramon aposta... Nossa senhora, e o Geraldo deu all-in. All-in call. E seu rei elimina Ramon. All-in call, Geraldo elimina Ramon, o segundo colocado da mesa. Um difícil adversário da mesa, um jogador que fez um belíssimo torneio. Seu rei fica gigante, monstruoso, 7 milhões de fichas contra 2 milhões de fichas do Rafael.
Que coisa, hein, Felipe? Impressionante, Calil. É o dia do rei, a gente tá É o falando dia, aqui, é o dia. Ramon, foi uma grande satisfação te narrar. Você fez um belíssimo torneio, característica ali de jogador online, não perde um spot, não deixa passar uma. Começou o torneio gigantesco, acabou tomando 2 pauladas ali no começo do torneio, a gente achou que corria risco de você tiltar, jogar as fichas fora, mas não, você manteve o controle e veio jogando bem aí até o final do torneio. Meus parabéns, eu queria que você comentasse aí seu dia aqui na BH News. Prazer, Calil. Comecei grande e acabou aquele rei contra 2-2 lá, foi bem sick. Mas eu tava bem focado, então eu falei que não ia tiltar. Acabou que depois eu perdi mais umas mãos lá que toda hora o pessoal trincava em cima de mim, mas eu fiquei bem controlado mesmo e focado em chegar o mais longe possível. Depois eu fui jogando o stack que eu tinha, tentando aproveitar os melhores spots e acabou que peguei o terceiro, tá justo. Um belíssimo terceiro lugar, 10 mil reais de premiação, mais de 10 mil reais de premiação. Ramon, levar um troféu desse nunca pode ser ruim para casa, né, cara? E impressionante ali o level que você tava, você, o Rafael, o próprio Gil, uma mesa de jogadores relativamente desconhecidos, mas uma mesa de nível muito bom, né? O Rafael eu já joguei bastante com ele, bastante sim, eu jogo bastante com ele, não torneios grandes assim, mas jogo bastante. E o Gil eu já joguei com ele uma vez, então assim, eu já conheci o jogo deles mais ou menos, mas o Rafael também joga muito bem e acabou que eu tive que se controlar ele também para não ficar levelando muito com ele, mas foi bom o jogo. Meus parabéns pelo belíssimo resultado, não pode ser ruim levar mais de 10 mil reais e um troféu para casa, eu tenho certeza que eu vou te narrar aqui novamente. Meus parabéns e vamos... De volta, estamos aqui com a 6ª etapa do MPS, o troféu de terceiro lugar já foi definido. Ramon Prado levou o troféu para casa, 24 anos de idade, nosso segundo colocado no primeiro High Roller desse ano. Já tinha vencido um BH Nuts, já tem mais de 100 mil dólares de premiação online. E hoje levou para casa mais de 10 mil reais com essa terceira colocação. E estamos agora na reta final do torneio. Aí de camisa azul, do lado esquerdo do nosso dealer, temos Geraldo Rei. Geraldo, seu rei, Magela, 62 anos de idade, primeira vez no Campeonato Mineiro de Texas Hold'em. Rafael com a ação, Rafael no botão, não tem a menor dúvida, a ação vai vir com o raise do Rafael. Mas eu acho que ele tá usando a linha errada, Calil. Contra o seu rei, ele tem que, aquilo que a gente falou antes, apostar valores maiores com valor. Exatamente. Então ele perdeu ali mais de 500 mil fichas blefando. Sem dúvida, blefando é um jogador que não vai foldar se tiver acertado qualquer coisa. Exatamente. Então eu acho que ele tem que ficar atento a essa linha que com certeza tem que jogar mais valor apostando mais alto. Na realidade é o seguinte, uma aposta pequena ganha um pote que o seu rei não tiver acertado nada. Uma aposta desproporcionalmente pequena com relação ao pote. Num pote de 300 mil, 100 mil ganha um pote que o seu rei não acertou nada. E ele pode ser pago num pote que ele trincar, ele pode ser pago o valor integral do pote, até um pouco superior ao pote. Exatamente. Então ele tem que adaptar esse jogo a isso, né? Isso resta saber se o Rafael, que fez uma mesa final brilhante, se ele vai conseguir adaptar o jogo, perceber isso aí. É igual ali, mais uma vez, ele tem 4 e 5 no Big Blind, não tem posição. E é isso que a gente está falando. Poucas vezes ele vai acertar, mas eu não acho que ele tem que se envolver nesses boards, nesses flops, sem valor e sem posição. Então esperar o botão, ele já está vendo grátis mesmo esses flops quando não tem posição, já que seu rei não aumenta quando está no botão, e faz o jogo dele em posição e extraindo valor quando achar. Exatamente. Ele vai ter que adaptar esse jogo. Quer dizer, o jogo agora é heads up. Agora, se tem alguém que mostrou essa capacidade de adaptar isso, é o próprio Rafael, né? Aí acha um As e 2, deve subir para 100 mil fichas ali a aposta. Exatamente, aquele mini raise. Subiu ali para 100 mil. Não tá nem disfarçando. 250 mil foi o raise, é isso mesmo? E all-in anunciado do seu rei. All-in call. E deu call com As e 2. All-in call pode ser o final da nossa mesa final. Pode ser o cansaço, Calil, mas o seu rei jamais voltaria um all-in. Jamais, eu não gosto da jogada do pior Rafael que As de e forma 2. nenhuma, exatamente. Eu não gosto de forma nenhuma da jogada dele. E pode acabar o torneio Pode agora. acabar o torneio agora, podemos ter o nosso campeão. Só um As salva o Rafael. Só um As salva o Rafael agora, 7% de chance. Vamos ao River.
9 ao River. Geraldo, seu rei. Geraldo Magela, 62 anos, de Belo Horizonte, estreante do Campeonato Mineiro. Crava, é o novo campeão mineiro da 6ª etapa do MPS. Sensacional, hoje não tinha escape, hein? Hoje não tinha escape do seu rei. Quando a gente teve a estreia aqui do nosso comentarista convidado, lendário campeão brasileiro Felipe BDM, eu, ele e Renato tivemos a oportunidade de narrar o torneio mais rápido que já narramos, Chegamos aqui para essa mesa esperançosos, torcendo para que fosse uma mesa boa, e a mesa nos surpreendeu positivamente com grandes jogadores que passaram por aqui hoje, mas não tinha escape, estava escrito nas estrelas. Hoje o dia era dia de rei, era dia do seu rei, que é o grande campeão desse torneio, o grande campeão mineiro. Que torneio, hein, cara? Um belíssimo torneio. A gente chegou numa mesa final com muitos jogadores que são desconhecidos do circuito live daqui, alguns jogadores que vieram de fora, você que é do online, o Ramon que é do online, altíssimo nível técnico, e você matou a mesa, mas hoje não tinha escape, né? Hoje era o dia de Geraldo Magela, né? Hoje era o dia dele, com certeza. Mas foi um torneio ótimo, a mesa final, como você disse, altíssimo nível. Todos os jogadores, ao meu ver, jogaram muito bem todos os spots que se apresentaram. E é uma honra chegar a heads up com o Geraldo, que jogou muito também. Foi sua estreia hoje aqui na mesa da TV, do Sierra e do BH News. Conta pra gente o que você achou dessa organização, da oportunidade aqui de jogar na televisão ao vivo. Como é que foi essa experiência? A turma em casa estava assistindo? A organização é ótima, foi top de linha, tudo. Tanto a organização da televisão quanto a organização do Sierra no torneio inteiro, desde o primeiro dia, com uma estrutura bem bacana, que permitiu todo mundo jogar, acho que, seu A-game. E, sim, minha namorada estava assistindo, o meu cunhado também estava torcendo. Meus pais, entanto, que eles não gostam, nem entendem muito do jogo. Mas, de resto, todo mundo torcendo, e acredito que ela ficou muito feliz com o resultado. Rafa, parabéns pelo resultado, tenho certeza que vou te narrar aqui de novo. Parabéns pela forra, e vai gastar bem esse dinheiro. Se tiver festa, eu quero ser convidado, hein? De estreante do Campeonato Mineiro, vem aqui do meu lado, Geraldo. Meus parabéns, belíssimo torneio. Primeira vez que eu disputo, primeiro título. Primeiro lugar, foi bom. Absolutamente sensacional, hein, Geraldo? Jogar com essa meninada dura de jogo, hein? Os meninos são bons de serviço, hein? Muito bom. Geraldo, e com certeza nós vamos te ver de novo aqui nas nossas mesas finais, nos nossos torneios, né? Tomara que possa acontecer de novo, né? Com certeza, muito prazer a gente ver um jogador estreante ser campeão mineiro, levar embora esse troféu. Imagino que a família devia estar assistindo em casa, todo mundo torcendo ali. Deve aparecer alguém aí na porta. Parabéns, meus parabéns, um belíssimo torneio. Geraldo, satisfação te narrar aqui, espero te ver de novo. Meus parabéns. A gente encerra aqui a nossa transmissão. Essa foi a 6ª etapa do MPS. Mês que vem a gente está de volta com a 7ª etapa.